Nosso assunto hoje é a Guerra do Yom Kippur, ou como os egípcios a chamam, Guerra do 6 de Outubro. Eu estive recentemente no Cairo, capital do Egito, e pude visitar um memorial chamado Memorial 6 de Outubro, que trata exatamente da guerra, como a gente chama aqui no Ocidente, de Guerra do Yom Kippur. A visão que os egípcios apresentam ali é um pouquinho diferente da visão que nós ocidentais temos com as informações que nos chegaram. Então, talvez, ao assistir o programa, você possa ficar um pouco em dúvida, ou falar, esse cara tá meio louco, tá recontando a história. Não, eu vou falar sobre a visão egípcia do confronto. E daí vocês tirem as suas conclusões. Mas por que isso tudo? Porque ao visitar esse memorial, 6 de outubro, os egípcios montaram alguns displays e painéis mostrando a guerra de 6 de outubro, que foi de 6 de outubro de 1973 até 26 de outubro de 1973, portanto 20 dias de combate, mostrando a guerra como uma grande vitória egípcia. Quando o mínimo que a gente poderia falar é que houve, teoricamente, um empate e olhe lá, né? No final as forças israelenses conseguiram recuperar todo o terreno que perderam na fase inicial da guerra. Mas os combates em 73 podem ser analisados dessa forma. Um primeiro momento de um grande avanço das forças árabes, principalmente dos egípcios, e um segundo momento com o socorro internacional, especialmente dos Estados Unidos, uma recuperação do terreno por parte dos israelenses, e até que se chegou num acordo, num cessar-fogo, e ninguém contou ou cantou muita vitória, mas os analistas ocidentais analisam como o resultado final da guerra como uma vitória israelense, o que os egípcios nos contam de maneira. Os israelenses haviam vencido a Guerra dos 6 Dias, travada em 1967, quando detectaram uma concentração de forças dos países árabes e, antes que fossem atacados, os israelenses atacaram, surpreendendo os países árabes e conseguindo uma vitória fácil. Nessa ocasião, por exemplo, toda a força aérea egípcia foi totalmente destruída em solo pelos aviões israelenses. Após a vitória na Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou territórios importantes e até fundamentais naquela região, como o deserto de Sinai, as colinas de Golã e outros pontos importantes nas fronteiras que Israel tem com vários países. Então eles atacaram os egípcios, os sírios, os jordanianos, os iraquianos e conseguiram uma grande vitória militar. Essa vitória, no entanto, não foi facilmente digerida, principalmente pelos egípcios. E após a morte do líder egípcio, o Nasser, subiu ao poder um militar egípcio, Anwar Sadat, e que tinha uma grande vontade de vingar, tomou isso como uma missão de vingar a derrota na Guerra dos 6 Dias. Sadat prontamente se aliou à União Soviética, que já tinha uma ligação com o Egito de Nasser, e ele aumentou as forças militares egípcias, tanto a marinha, especialmente a aeronáutica e também as tropas do exército, que começaram a se preparar para uma ofensiva de surpresa contra os israelenses. Para isso, os egípcios chamaram, apelando para o pan-arabismo, eles chamaram as outras nações,
especialmente a Jordânia e a Síria, que prontamente se uniram às tropas egípcias na preparação para esse ataque. E o ataque veio, como eu já disse, em 6 de outubro de 73, um ataque surpresa, no dia mais sagrado para os israelenses, o dia do perdão, o dia do Yom Kippur, que é a data sagrada israelense. Nesse dia, as forças árabes, lideradas pelo Egito, atacaram. O ataque teve como objetivo inicial transpor o canal de Suez e invadir o Sinai, o que eles fizeram de uma maneira elogiada pelos militares, estudiosos militares, como uma ação ousada, talvez a maior travessia de um obstáculo fluvial no século XX, porque ele pegou totalmente as tropas israelenses de surpresa, usando de técnicas modernas de combate, inclusive o uso da própria água para erodir as fortalezas que os israelenses construíram usando a areia do Sinai, e após a travessia avançaram rapidamente, ameaçando as principais cidades israelenses. Hoje nós vamos conhecer o Museu 6 de Outubro de 1973. Ele está localizado aqui no Cairo, no Egito. Esse museu foi construído pelo governo egípcio para contar a versão dos egípcios, a versão oficial egípcia da guerra que aconteceu em 6 de outubro de 1973, começou em 6 de outubro, durou alguns dias e é mais conhecida por nós como a Guerra do Yom Kippur. Fomos muito bem recebidos pelo alto comando aqui egípcio, que controla esse local. Tivemos o auxílio de um soldado, o soldado Abdu, que nos ajudou. E vai ser uma visita muito prazerosa, vocês vão ver. Vamos lá então. Pois bem, após os avanços iniciais egípcios, que colocaram sob forte ameaça a liderança militar israelense, houve um momento em que o mundo passou por um momento de muita tensão e estivemos à beira de uma guerra nuclear. Talvez foi o momento mais próximo em que a humanidade chegou de um conflito nuclear, superando até a crise dos mísseis de Cuba em 1963. Lembrem-se que as forças egípcias, as forças jordanianas, sírias, estavam recebendo armamento e sendo apoiadas e treinadas por soviéticos, por soldados e por armamentos provindos da União Soviética, porque a gente vivia a Guerra Fria, no auge da Guerra Fria em 73. E as forças egípcias também receberam reforços de outros países, como o Kuwait, como a Arábia Saudita, e até Cuba mandou soldados para lutarem do lado árabe contra os israelenses nessa ofensiva. Os israelenses, portanto, estavam acuados. E no segundo e no terceiro dia dos combates, o desespero israelense era tanto porque eles acharam que não teriam mais 48 horas de sobrevida como um Estado-nação. Os israelenses colocaram na pista de pouso de um dos seus aeroportos militares, colocaram 4 caças Phantom armados com ogivas nucleares, que os israelenses à época já possuíam. E cogitaram de uma maneira concreta e real de usar essas ogivas nucleares contra as tropas ou contra alguma cidade dos países que o invadiam. Nesse momento, houve a intervenção do secretário de Estado americano à época, Henry Kissinger, que falou com a Golda Meir, que era a primeira-ministra de Israel, apelou a ela para que não fizesse uso da arma, da bomba atômica, e se comprometendo a enviar reforços e principalmente armamentos o mais rápido possível, o que começou a acontecer imediatamente, tanto é que, passada essa crise, os israelenses voltaram à carga e voltaram a atacar de uma maneira mais forte, se defender melhor e até empurrar de volta as tropas invasoras. Esse episódio não muito conhecido, fora do círculo militar,
porque a gente fala muito da crise dos mísseis de 63 em Cuba como o ponto mais crítico da Guerra Fria. Mas esse episódio durante a Guerra do Yom Kippur foi um momento muito mais tenso e muito mais quente, que quase levou ao emprego de uma ogiva nuclear por parte dos israelenses, fatalmente envolveria uma reação soviética que viria em defesa dos seus aliados, e aí o engajamento dos Estados Unidos também seria inevitável e possivelmente até nuclear. Bom, graças a Deus isso não aconteceu, a gente está aqui contando história, né? O que houve depois disso, e estando no Egito e estando em Israel e conversando com as pessoas, surge também uma outra análise, possível análise, de que por bem ou por mal os egípcios diminuíram o avanço, e com isso os israelenses conseguiram se recuperar, seja com o apoio norte-americano, ou seja, uma nova versão que surge é que o Anwar Sadat percebeu que teria nas mãos os generais vitoriosos da guerra contra Israel, e ele teria possíveis objetores políticos ou novas lideranças políticas dentro do Egito, o que levou ele a dar uma segurada no avanço egípcio decisivo nesse confronto. Enfim, são histórias que surgem. Pude observar nessa ida ao Egito o quanto hoje a sociedade egípcia é controlada pelos militares e o quanto eles levam a sério esse controle. Então o Egito é um país hoje totalmente militarizado e que tem uma linha de pobreza muito forte entre uma camada da população e uma pequena elite, principalmente ligada aos militares, que tem muito dinheiro. Então o Egito hoje ainda é um país que você sente a tensão no ar ao visitá-lo. Um país que teve a Primavera Árabe, teve um momento em que a Irmandade Muçulmana assumiu o controle. Hoje são os militares que tiraram a Irmandade Muçulmana do poder e voltaram a um governo centrado no comando militar. Enfim, o Egito é ainda um barril de pólvora social, político. Bom, mas os militares egípcios precisavam e precisam de ter um referencial patriótico, um referencial de glória, e nada melhor do que derrotar o seu grande inimigo Israel. Então eles organizaram esse panorama, organizaram esse complexo militar, que é um museu com interação, com displays, enfim, bem moderno, bem montado, que conta a história, e quem não conhece a história é levado a crer que a guerra de 6 de outubro foi uma grande vitória militar egípcia. Todo o pátio interno aqui do museu é como se fosse um mapa, uma representação do combate como mais ou menos ele teria ocorrido. Então a posição das forças egípcias estão ali corretas. No meio, o canal de Suez, e aqui o monumento representando a travessia do canal de Suez pelas forças egípcias, e aí é a invasão do Sinai. E do outro lado, as tropas israelenses que foram derrotadas nos momentos iniciais do combate. Tanto é que ali elas estão simbolicamente com os canhões apontados para baixo, significando que elas se renderam ou foram derrotadas. Então aqui é um mapa com uma versão, a visão egípcia dos combates durante a guerra do Yom Kippur. E esse é o monumento dos soldados que gloriosamente, como é representado aqui pelos egípcios, teriam atravessado o canal para iniciar a invasão do Sinai. Aqui no pátio interno do Museu 6 de Outubro, você encontra armas icônicas, com esta versão do famoso canhão 88 alemão, mas uma versão pós Segunda Guerra Mundial. Temos aqui um MiG-15,
que foi usado durante os combates da guerra como os egípcios chamam, da Guerra dos 6 de Outubro, ou como é conhecido internacionalmente, os americanos e até brasileiros, a Guerra do Yom Kippur. Esse tanque T-34, também um icônico equipamento da Segunda Guerra, foi usado na guerra em 6 de outubro de 1973. Esse T-34 enfrentou os blindados israelenses na tomada do Sinai após os egípcios cruzarem o canal de Suez e invadirem o Sinai, recuperando o que os israelenses haviam tomado na Guerra dos 6 Dias. Mais à frente temos um gigantesco Sukhoi, também foi usado na Guerra do Yom Kippur, e logo mais à frente um MiG-21, que foi usado, esse MiG foi usado realmente em combate por um grande as da Força Aérea Egípcia. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Esse MiG-21 que vocês estão vendo aqui atrás de mim é um pedaço da história da Guerra do Yom Kippur. Ele foi usado pelo hoje general aposentado egípcio Mansouri, que na época foi um as da guerra aérea sobre o território em disputa por Israel e Egito. Ele derrotou vários caças israelenses nos primeiros ataques, e o seu avião foi avariado, ficou sem os pneus, sem o trem de aterrissagem, né, que hoje está aqui reinstalado, mas sem o trem de aterrissagem ele conseguiu pousar o seu avião após abater vários aviões israelenses. E com isso o general Mansouri virou um ídolo nacional, e até hoje, no dia 6 de outubro, ele vem até esse museu e autografa cadernos das crianças e dos estudantes que vêm até aqui para conhecer o museu, ver a versão egípcia da Guerra do Yom Kippur e conhecer esse general Mansouri, que pilotou esse avião durante os combates aéreos na Guerra do Yom Kippur. Um dos aspectos interessantes nesse mix de museu com memorial, com panorama, são os murais. Os murais foram desenvolvidos por artistas norte-coreanos que foram enviados pelo ditador Kim Il-sung para o Egito para a construção desse panorama. Aliás, foi Kim Il-sung quem sugeriu ao Hosni Mubarak que construísse o panorama, para valorizar a história. E você sente ali a influência daquele estilo comunista norte-coreano de construção de grandes memoriais. É bacana porque tem o seu valor histórico, né? As peças icônicas que estão expostas são muito importantes. Tem ali um T-34, tem um T-62, tem mísseis, tem aviões, todos expostos, que você pode chegar perto e admirar e estudar, né, aquelas peças que a gente vê muito nos livros das principais guerras do século XX. Então, o memorial é muito gostoso de se visitar para quem gosta de história militar. É interessante ver a versão egípcia, e você tem lá o armamento israelense capturado também com os canhões abaixados em posição de rendição, e sua cabeça fica trabalhando a questão da propaganda, né? Dizem que a primeira vítima de uma guerra é a verdade, então esse memorial tem uma meia verdade para um lado apenas. E se você vai a Latrum, por exemplo, em Israel, você vê o outro lado, e aí é interessante fazer a comparação.
Nós já temos um vídeo aqui de Latrun no final do programa, eu vou deixar o link para vocês assistirem o vídeo da nossa visita em Latrun, que é uma base israelense, que é também um museu do tanque, muito bacana também. Bom, então o acesso ao memorial foi, de certa forma, fácil. Ele fica no centro do Cairo, numa bolha social, vamos dizer assim, porque são vários quarteirões controlados pelo Estado e onde existem instalações, todas elas pertencentes ao exército egípcio. Então você tem um estádio gigantesco de futebol e de outros esportes, estádio aquático, onde as pessoas praticam natação e treinam para competições, quadras de tênis, onde o próprio Hosni Mubarak frequentava e jogava tênis, tudo isso numa área central do Cairo, e aonde o exército exerce todo o controle. Então, chegar até lá não foi difícil, o acesso, depois daquela burocracia militar, foi totalmente facilitado, e tive um guia, um soldado egípcio que falava espanhol, me acompanhou o tempo inteiro e tive acesso a todas as instalações. Estando no Cairo, vale a pena visitar esse memorial e entender um pouquinho da mentalidade militar egípcia e como eles encaram o confronto de 1973. Fica aí a dica, espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente volta em breve com mais novidades aí da nossa visita no Cairo, agora falando do Museu da Aviação Egípcia.